Pessoal, agora eu vou explicar aí dois métodos que a gente pode utilizar também para encontrar os extremos de uma função, né? Não necessariamente para funções definidas em um intervalo fechado. Anteriormente a gente viu como se proceder quando o intervalo é fechado. Agora, para as demais situações, a gente pode trabalhar com dois testes. O primeiro teste chama teste da primeira derivada. Nesse teste, o primeiro passo que a gente deve fazer é encontrar os pontos críticos. Como a gente já viu, os pontos críticos são os pontos do domínio, isso é importante, pontos do domínio, onde a derivada é igual a zero ou a derivada não existe. Depois a gente usa esses pontos críticos para determinar os intervalos onde a função é crescente ou decrescente. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso usando a derivada. Então a derivada ela serve para a gente encontrar os intervalos onde a função é crescente e os intervalos onde a função é decrescente. Como? Em sala de aula a gente demonstrou isso, né, mas de forma reduzida a gente tem o seguinte: se a primeira derivada da função for maior do que zero em um intervalo, então a função é crescente para esse intervalo, né? E se a primeira derivada for menor do que zero em um intervalo, então a função é decrescente. Então basicamente o que a gente vai fazer é o estudo de sinal da primeira derivada. Quando for positiva, crescente. Quando a primeira derivada for negativa, decrescente. Depois que a gente fizer isso, a gente aplica realmente o teste, né? O teste ele funciona assim: se você perceber que a função é crescente até chegar num ponto e a partir de um ponto ela é decrescente, então esse ponto vai ser um ponto máximo, né? Se a função sobe até chegar num ponto e depois desse ponto a função desce, então ele é um ponto máximo. E de outra forma, se a função é decrescente, ou seja, se ela desce até chegar num ponto e depois desse ponto ela é crescente, ou seja, ela sobe, então se ela desce até chegar no ponto, o ponto vai estar aqui embaixo, depois ela sobe, o ponto é um ponto mínimo. Nesse caso a gente usa a ideia de máximo e mínimo relativo, a não ser que a gente conheça a função. Então vamos a alguns exemplos. Então essa função aqui, então nós vamos encontrar os intervalos onde ela é crescente ou decrescente e depois encontrar os extremos relativos, os máximos e mínimos, né? Máximos e mínimos são os extremos. Então o primeiro passo é encontrar o ponto crítico, deriva a função. A derivada dessa função vai dar isso aqui. Aí existem duas formas da função ter ponto crítico. Ou a derivada não existe ou a derivada é igual a zero. Essa função do segundo grau, como toda função polinomial, ela existe para qualquer valor de x. Ou seja, isso aqui não vai gerar ponto crítico. A única forma de encontrar ponto crítico, então, vai ser a derivada dando zero. Então, eu vou pegar a derivada e vou igualar a zero. Passar para cá o menos 7 vai virar 7. Vou passar o 3 dividindo, vai ficar isso aqui. X é igual a mais ou menos raiz de 7 sobre 3. Então, a gente tem aqui dois pontos críticos. O x igual a raiz de 7 sobre 3 e o x igual a menos raiz de 7 sobre 3. Uma vez encontrados os pontos críticos, agora a gente vai determinar onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Então nós vamos fazer o estudo de sinal da derivada. A derivada, como a gente viu, já é essa função. Aí eu vou fazer uma reta e vou marcar os dois pontos críticos que a gente encontrou. E vou fazer uma análise do que acontece aqui, uma análise do que acontece aqui e uma análise do que acontece aqui. Lembrando, onde a primeira derivada for positiva, ela é crescente, a função. Então, onde a primeira derivada é positiva, a função é crescente. Onde a primeira derivada é negativa, a função é decrescente. Então, eu vou pegar um ponto menor do que menos raiz de 7 sobre 3. Vou pegar o primeiro menos 2. Vou colocar o menos 2 aqui na derivada e vou fazer essa conta. Essa conta vai dar 5. Ou seja, aqui a derivada primeira está dando um resultado positivo. Logo, a função, que é essa aqui de cima, é crescente. Entre esse ponto e esse, eu vou pegar o zero. Então, eu vou pegar o zero e vou substituir na primeira derivada. Substituindo o zero na primeira derivada, a conta vai dar menos 7, ou seja, está dando um resultado negativo. Se a primeira derivada é negativa, a minha função é decrescente. Vou pegar um ponto maior do que raiz de 7 sobre 3, vou pegar o 2. 7 sobre 3 é 2, alguma coisa, e raiz de 2, alguma coisa é 1, alguma coisa, por isso que o 2 é maior do que ele. Quando eu substituo o 2 aqui na minha função derivada, a resposta é 5, então está gerando um resultado positivo. Logo, essa função aqui é uma função crescente. Então, ela é crescente, depois ela passa a ser decrescente, depois ela passa a ser crescente. Outra forma de fazer o estudo de sinal dessa função é observar,
fazer o estudo de sinal da derivada da função é observar que a derivada é uma função de segundo grau. E se ela é uma função de segundo grau, o gráfico dela é uma parábola. Como esse valor é positivo, é uma parábola virada para cima. Então seria alguma coisa assim, ó. Então antes desse ponto aqui, a função está aqui em cima, então ela é positiva, logo ela seria crescente. Entre esses dois pontos, a derivada está aqui embaixo, ó. Então ela é negativa, logo ela seria decrescente. E depois desse ponto, a derivada está aqui em cima, positiva, então a função seria crescente. Então essa é outra forma também da gente determinar o estudo de sinal da derivada para esse caso. Então onde ela vai ser crescente? Então ela vai ser crescente aqui, antes do menos raiz de 7 sobre 3, e aqui que é depois do raiz de 7 sobre 3. Então está aqui com o símbolo de união. Observe esses pontos críticos, como eles pertencem ao domínio, a função está aqui, ó, com o intervalo fechado. E ela é decrescente onde? Entre os dois ela vai ser decrescente. Então ela é decrescente para um intervalo que está entre os dois. Então a gente já conseguiu determinar onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Aí vamos usar isso para achar os máximos, os extremos da função. Observe esse ponto aqui, ó. A função cresceu até chegar nele, então ele está aqui em cima, e depois dele a função decresceu. Então como ele está aqui em cima, ele é um ponto máximo relativo. Então nesse x aqui, a função tem um ponto máximo relativo. Já esse ponto, como a função desce para chegar nele, e depois dele a função sobe, ó, então ela vem decrescendo até chegar nele, e a partir dele ela sobe. Então como ele vai estar aqui embaixo, então a função tem um mínimo relativo nesse ponto aqui. Então essa função tem um ponto máximo relativo e um ponto mínimo relativo.